Boa tarde a todos que nos assistem, os alunos, pais, professores e outros colegas. Na semana passada, eu trabalhei com matemática também para o quarto ano, utilizando um dado. E hoje nós vamos trabalhar com matemática para o quarto ano com a habilidade identificar as regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas no caso dos prismas e das pirâmides. Então nós vamos trabalhar aqui com alguns poliedros, mas nós vamos retomar alguns conhecimentos que são importantes para a gente conseguir fazer a nossa atividade. Então, como eu falei, eu trouxe novamente o dado para vocês, para a gente pensar um pouquinho nele, mas dessa vez nós não vamos trabalhar com o lançamento, qual face cai, tem a probabilidade de cair. Não, nós vamos trabalhar com o formato do dado. Eu vou pegar ele aqui um pouquinho. Então, eu tenho aqui o meu dado e eu quero que você já vá respondendo aí no chat qual é a forma, o formato que o dado tem, tá? Esse é um dado, mas ele tem a forma de um poliedro. Se você que está aí não lembra o que é poliedro, o poliedro são figuras tridimensionais. Eu tenho ela aqui, eu tenho a parte dela subindo para cá, indo para cá, que tem várias faces. Então, uma figura tridimensional tem várias faces. Nesse caso aqui do dado, quantas faces ele tem? Vocês sabem me responder? Já vou dar uma espiadinha aqui. A Gabriela disse que isso aqui tem o formato de um quadrado. Não, o quadrado seria só uma das faces do dado, tá? Só uma, por exemplo, essa aqui que é azul. Esse seria um quadrado, mas quando eu penso em todas as partes dela, ela não é um quadrado. E aí, eu quero saber se mais alguém sabe qual é o formato que o dado tem. Olha, a Jaqueline e o Pietro disseram que tem o formato de um cubo. É isso mesmo. O dado tem o formato de um cubo. Então, ele é um dado, mas então ele é um poliedro, porque ele tem várias faces. E formato de um cubo. Esse é o nome dessa forma que nós estamos trabalhando aqui. Agora, nós precisamos também relembrar e pensar um pouquinho em algumas características que os poliedros, ou esse cubo aqui, tem e que nós podemos contar. Você sabe? Quero que você pense um pouco nas características que tem os poliedros. Vamos lembrar? Essa parte vermelha aqui, que tem formato de um quadrado, a gente chama de quê? De face. No caso do cubo, ele tem quantas faces? Tem aqui uma, tem essa roxa 2, laranja 3, amarela 4, vermelho 5, azul 6. Então, no caso do cubo, ele tem 6 faces. Agora, eu quero saber se você sabe o nome dessa aqui, ó. Nesse cubo, ele tem uma costura aqui, mas tem essas linhas que ligam uma face à outra. Então, ligando essa face aqui azul e verde, tem essa linha. Como que chama essa linha aqui? Você lembra? E tem outras aqui, ó, ligando essa parte roxa com verde, ligando aqui, ó, o verde com amarelo. Tá aqui a linha. Como chamam essas linhas? Você lembra? Vou dar uma olhada aqui. Então, a Daniele disse que o cubo tem 6 faces, mas ainda ninguém falou como é que chamam essas linhas aqui. Se você não lembra, a gente chama de arestas. Então, essas linhas que ligam uma face à outra, chama de arestas. Agora, se você observar bem aqui o cubo, eu tenho uma aresta vindo aqui, uma aresta vindo aqui, uma aresta vindo aqui, e elas se encontram nessa pontinha aqui. Essa pontinha tem um nome. Você lembra o nome dessa pontinha?
ative a sua memória, porque nós vamos precisar lembrar de todos esses conceitos. O que é uma face, o que é uma aresta e essa pontinha chama o quê? Então, tem gente aqui já respondendo. O João Roberto disse que as linhas chamam arestas. Muito bem, João. O Lucas disse que a pontinha chama vértice. Isso mesmo. Então, nós temos faces, as linhas aqui que são as arestas e as pontinhas onde se encontram as arestas, que a gente chama de vértice. Tudo bem? Lembrou? Agora tem uma questão. Aqui, eu estou mostrando essas características numa figura que eu posso virar, mexer, olhar, quando eu tenho dúvida. Agora, e quando eu tenho que fazer isso com essa figura representada num desenho? Quais são as estratégias que eu posso utilizar para fazer essas contagens, saber quantas arestas, quantos vértices tem essa figura aqui? Então, nós vamos passar aqui. Vamos pensar então nas faces, arestas e vértices. Então, aqui eu tenho o cubo, só que ele está desenhado. Então, o desafio é eu contar as faces, arestas e vértices nessa figura que está desenhada. Eu não posso virar, eu só posso olhar aqui o desenho dessa representação. Vou deixar aqui o meu cubo. E vamos pensar então. Então, aqui, nessa parte da frente, eu vou pintar ela aqui para a gente destacar, depois eu apago. Ó, nessa parte que eu estou pintando de vermelho, eu sei que eu tenho uma face, certo? Agora, aqui, ó, então aqui na frente eu tenho uma face. Lá atrás, ó, seguindo essa linha aqui, ó, que eu desenhei, atrás dela tem outra face, então são duas. Se eu olho desse lado de cá, ó, aqui eu tenho outra face. E se eu olho para cá, ó, eu vou colocar de outra cor, eu tenho outra face. Então aqui, ó, eu dei a volta nele. Uma, duas atrás e duas aqui do lado. Aí falta o quê? Em cima e embaixo mais duas. Então, eu tenho o quê? 6 faces. Agora, como que eu vou contar as arestas e vértices nessa figura que está desenhada? Vamos lá? Então, as faces eu contei. Eu vou colocar aqui. F é 6. Agora, vamos ver as arestas? Então, são as linhas que ligam. Então, vamos começar aqui por cima. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Agora, eu vou para os lados, em volta desse cubo. Se você observar, essa face aqui não é um quadrado? De cada pontinha desse quadrado vai descer também uma aresta. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 e aqui 4. Aí eu vou ter a parte de baixo, que é aqui, ó. Eu vou contar mais aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos lembrar? Então, eram 4 em cima, 4 em volta e 4 embaixo. 4 mais 4 mais 4. Quanto que eu tenho de arestas? Se você respondeu 12, é isso mesmo. E aí falta os vértices. Então, os vértices são aquelas pontinhas onde se encontram as arestas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho a parte de baixo. 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 4 pontinhas, 4 vértices em cima, 4 vértices embaixo, 8 vértices. Tudo bem?
essa figura aqui, nós olhamos ela real, formato real, e aqui o desenho representando. Agora, vamos dar uma olhada em outras figuras, para a gente criar estratégias de fazer essas contagens, percebendo as características dessas figuras. Então, aqui, ó, eu tenho uma outra. Se você souber o nome dessa figura, você me fala, que se você não falar, eu vou contar só no final da aula. Por enquanto, a gente só vai analisar as características dela. Então, essa aqui está um pouco mais difícil, né? Porque eu não tenho nada para mostrar ela. Mas vamos lá. Desse lado de cá, eu vou destacar com a caneta. Ó, aqui, esse pedaço, eu tenho uma face. Aqui, na frente, eu tenho outra face. Então, são duas na frente. Nessa outra parte aqui, que é da frente, eu tenho mais, ó, uma e aqui, ó, duas. Então, nessa parte da frente da figura, eu tenho 2 mais 2, 4 faces, tudo bem? Vou marcar aqui, por enquanto, e vou colocar o mais, porque tem mais faces aqui. Agora, vamos imaginar que a gente está olhando a parte de trás dessa figura. Eu tenho aqui, ó, mais uma face, duas aqui, ó, 3, aqui, 4. Então, se eu olhar para trás dessa figura, virar ela, eu tenho 4 faces, e se eu olhar aqui na frente, eu tenho 4 faces. Então, 4 mais 4, 8. Agora, vamos lá analisar as arestas e vértices. Olhando as arestas, que são aquelas linhas, eu tenho aqui, ó, vou pegar outra caneta. Ó, uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí tem as de trás, 9, 10, 11, 12. É isso mesmo? Será? Vamos ver, vamos conferir. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E nessa parte de baixo, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho também arestas 12. E vértices? Vamos ver aqui, ó. Tem uma pontinha aqui, um vértice, aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6 vértices. Tudo bem? Essa foi um pouco mais complicada, né? E aí, vocês lembraram o nome dessa figura? Desse poliedro? Olha, o Vitor diz que ama matemática, eu também, Vitor. Amo matemática, é isso aí. O Felipe diz que manda um beijo para a escola Pauloeiro. Aqui vamos ver, a Pamela disse que é um losango. E o Alexandre disse que é um prisma de base triangular. A Beatriz disse que é uma pirâmide. Por que será que é uma pirâmide? Um losango. Lembra o losango? Porque se eu olhar só assim, só que o losango ele não é uma figura tridimensional. É a mesma coisa do quadrado e do cubo, tá? Se você não sabe o nome dessa figura, eu vou contar para você. Ela chama octaedro. Ai, que nome difícil. É isso mesmo, octaedro. Vamos pensar aí, octa, quantas faces ele tem? 8.
O octa vem de 8. Octaedro, porque ele tem 8 faces. Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. Vamos para a próxima? Então, aqui eu tenho uma pirâmide. Agora sim, é uma pirâmide. O Alexandre que falou e a Beatriz que falou que era pirâmide. Agora sim é uma pirâmide. Essa é uma pirâmide. E aqui, se eu passar, também é uma pirâmide. Parece que é igual, mas não é. Se vocês observarem, essa pirâmide tem base, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como que chama essa figura que tem 5 lados aqui? É um pentágono, certo? Então, a base dessa pirâmide é um pentágono. Pentágono porque tem 5 lados. Então, o nome dessa pirâmide é pirâmide de base pentagonal. Então, para contar faces e arestas, a gente pode olhar para a base, porque se vocês observarem aqui na pirâmide, ela tem 5 lados, em cada lado dela, ó, vai ter uma face. E o interessante é que na pirâmide, as faces dela têm formato de quê? Ó, aqui eu vou destacar com vermelho uma das faces da pirâmide. É o formato de triângulo, certo? Então, as faces da pirâmide são triangulares. E ela tem uma base aqui, nesse caso é um pentágono, e tem essa pontinha aqui que a gente chama de vértice, onde se encontram todas essas arestas. Então, a pirâmide, para a gente contar e ficar mais fácil, a gente sempre vai olhar a base, porque dependendo do número de lados que tem a base, aqui, ó, vão ser o número de faces que eu vou ter em volta dela. Se aqui o pentágono tem 5 lados, em volta da pirâmide também vão ter 5 faces. Daí eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e as de trás aqui, 4, 5 e mais a base. Então, ela tem 6 faces, certo? Vou colocar aqui, face 6. Aí as arestas também vai ajudar a gente a olhar o tipo da base, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 arestas. E aí vão subir aqui também, ó, uma daqui, 2, 3, 4, 5, porque é uma aresta de cada pontinha, certo? Então, ó, são 5 e 5 aqui de cada lado do pentágono. Então, são 5 mais 5 em volta, são quantas arestas? 10 arestas. E os vértices? São aqui, ó, os encontros. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 6. Vértices, 6. Tudo bem? Então, nós vamos seguir. Eu não vou analisar essa outra para a gente conseguir olhar para uma outra característica aqui. Aquela era uma pirâmide. Quais são as características das pirâmides? Como eu falei, ela tem uma base e na outra ponta ela tem um vértice, onde se encontram todas as arestas. Está aqui, ó. Ó, a base, o vértice, onde se encontram todas as arestas, e as faces aqui, ó, ao redor da pirâmide são triangulares, formato de triângulo. E nós temos aqui, ó, um prisma. O prisma é um pouquinho diferente da pirâmide, porque ele tem, ó, 2 bases. Essa aqui, se eu virar ele de ponta cabeça, esse lado que está aqui embaixo, a base vai ser igual a essa de cima. São 2 bases iguais. E se eu olhar em volta do meu prisma, ao redor dele, as faces têm formato de retângulo. Olha aqui, ó. Isso aqui é um retângulo. Se eu olhar aqui, também é um retângulo. Se eu virasse ele para trás e olhar aqui, aqui e aqui, ele também tem formato de retângulo. Tudo bem? Então, esse é o prisma.
prisma tem duas bases iguais e ao redor dele faces retangulares. Agora nós vamos olhar aqui para algumas figuras, que são prismas e pirâmides. Essa aqui primeiro, que tem o formato da caixinha. Nós vamos utilizar aquelas, como eu falei, aqueles passos que eu utilizei para contar as faces e arestas. Eu vou escolher um só dos prismas e um só das pirâmides para a gente observar uma característica interessante deles. Mas aí na sua casa, se você tem o EMAI ou outro livro, você vai praticar isso com as outras figuras que você tem aí, tudo bem? Pode ser seu livro do PNLD, o livro que a escola deu, ou você pode pegar imagens na internet para você praticar. Então, eu peguei aqui outro prisma. Então, esse aqui, ó, tem esse formato de base. Eu vou pedir para colocar em tela cheia para eles observarem. Observe aí. Esse do meio, então, é um prisma. Olha a base dele para a gente saber o nome. Vamos voltar? Então, aqui, ó. Então, ele tem a base no formato de triângulo, certo? Se a base aqui tá aqui atrás também, ó. Também tem outra base, que formato de triângulo. Vamos imaginar, então, como que a gente vai fazer para contar as faces dele, já que eu não posso virar, eu não tenho essa figura montada. Se você conseguir montar aí na sua casa, tiver modelo, você pode montar para fazer. Então, eu sei aqui, ó, que a base tem formato de triângulo, tem 3 lados. De cada lado vai sair uma face, certo? Uma aqui, outra desse lado e outra aqui embaixo, tudo bem? Deixa eu arrumar esse desenho aqui. Então, uma aqui vai sair desse lado uma face em formato de retângulo. Aqui, desse lado, também vai ter outra face em formato de retângulo. E aqui embaixo vai sair outra face em formato de retângulo. Então, são 3, certo? 1, 2, 3, mais essa base e a base de trás aqui, ó, são 3 mais 2, 5. Então, eu vou colocar aqui face. São 5 faces. E as arestas? Tem, ó, 1, 2, 3. Aqui na outra base, 1, 2, aliás, ó, 1, 2, 3. Aqui, ó, então, 3 mais 3 são 6, e aí tem essas aqui, ó, 7, essa aqui do lado, 8, 9 arestas. E vértices? As pontinhas, né? O vértice, então, 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu observar a soma do vértice com a face, quanto que dá? Quanto que é 6 mais 5? 6 mais 5 é 11, se você respondeu. Olha a relação dessa soma com as arestas. 11 para 9, qual é a diferença? Então, de 9 para 11 são 2, certo? Então, você vai testar essa descoberta que eu falei, ó. Se eu somo vértice com face e eu tiro 2, ou eu subtraio 2, eu faço menos 2, ó, 11 menos 2, eu tenho o número de arestas. Tudo bem? Se você fizer com qualquer uma dessas figuras, prismas ou pirâmides, você vai encontrar a mesma relação. Se eu somar vértice e face e tirar 2, eu tenho o número de arestas. E você vai fazer isso de tarefa aí e praticar na sua casa. Tudo bem? Você sabia disso? Quero agradecer, então, por vocês terem participado dessa aula.
Se você tem o EMAI, utilize aí e pratique.